Fala galera, para quem não me conhece, sou o professor Mena, eu sou delegado de polícia da Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai gravar uma dica muito importante aí, especialmente quem vai fazer a prova para a Polícia Civil, que é a sindicância administrativa disciplinar. E eu botei aqui, começamos assim, segue o rito do Decreto-Lei 218. E aí você vai perguntar assim, poxa, Mena, mas tem regra lá no 3044, no Decreto 3044, que é o regulamento do Estatuto, e o Estatuto é de 75, o regulamento é de 80, você vai me perguntar por que não aplica o regulamento uma vez que ele é posterior. Beleza, a verdade é a seguinte, o nosso Estatuto, no que se refere à sindicância administrativa disciplinar, sofreu uma alteração em 2003. Então, a sindicância administrativa disciplinar é mais recente do que o regulamento do Estatuto, que é de 80. Por isso, estamos aqui afirmando para vocês, segue o rito do Decreto-Lei 218. Beleza. E aí uma novidade, é possível uma sindicância por videoconferência? Bom, é possível. Temos uma resolução, a 234, de junho de 2021, do secretário de Polícia Civil, que adotou, em razão aí da Covid, né, mecanismos e ferramentas para que fosse processado, a sindicância processada, melhor dizendo, através de videoconferência. Beleza, vamos adiante. Vamos ao que interessa. A autoridade tiver ciência da irregularidade, né, será obrigada a fazer a apuração mediante sindicância ou processo administrativo, segurada para defesa contraditória. Olha aqui a lei aqui, ó. Olha ela aqui, ó, 4236 de 2003, no artigo 25 do Decreto-Lei 218. Daí a justificativa de nós não aplicarmos o regulamento 3044. Beleza, vamos lá. 25A, apuração da infração. E aí, quando aplica a sindicância? É agora que nos interessa. Se for advertência, se for repreensão, se for suspensão, até 60 dias. Cuidado, porque o Estatuto e o Regulamento dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto-Lei 220, estabelece só 30, mas pelo princípio da especialidade, prevalece o nosso Estatuto. Ok. Vamos fazer aqui uma coisa que gera uma confusão. Advertência e repreensão. Quem é verbal, quem é por escrito? Beleza. Como é que a gente pode memorizar? Advertência, adverbal. Então advertência é verbal, repreensão é por escrito, a gente não erra mais. Então, advertência, repreensão, suspensão até 60 dias. Vamos lá. Prazo de conclusão. Gente, prazo cai sempre na prova. Então, uma coisa que a gente não pode ir para a prova sem saber prazo. Qual é o prazo para a conclusão da sindicância? 60 dias. Beleza. Finalizou a sindicância, encaminha para a autoridade competente para a decisão. Então, quem faz o procedimento, quem faz andar, quem faz a apuração da sindicância, não decide, não aplica a pena. Beleza? Vamos adiante. E se não for possível a conclusão da sindicância nos 60 dias, vai encaminhar o chefe imediato, que pode autorizar a prorrogação, que não pode exceder a 30 dias. Beleza. E aí eu te pergunto, e se não der para concluir nos 90 dias? Tem prazo? E se tiver prazo, qual é o prazo? Vamos lá, esse é o pulo do gato. Já vou te adiantar. Não tem previsão legal de prazo, mas tem prorrogação. Se o maligno, o examinador que é maligno,
se atentar, ele sabe disso, mas se ele tiver atenção despertada, é essa a questão da prova. Olha o que diz o 25A, parágrafo 4º. Excepcionalmente, não sendo concluída a sindicância no prazo total de 90 dias, então, vamos parar aqui um minuto. Prazo da sindicância, 60. Prazo total, 90. Então, prazo, 60. Se ele usar o termo prazo total, ele está te dizendo que são os 60 mais os 30. Ou seja, é o prazo somado à prorrogação. Vamos voltar para cá. Não concluído no prazo total de 90, autoridade sindicante, no prazo de 10 dias, justificadamente sob responsabilidade, vai encaminhar um relatório para o chefe imediato, que vai, em igual prazo, em 10 dias, enviar ao secretário. O texto fala chefe de polícia, mas hoje não temos mais a figura do chefe de polícia. O chefe de polícia era a autoridade máxima. Hoje a autoridade máxima é o secretário. Beleza. Vai encaminhar o secretário com a indicação das diligências faltantes e a solicitação do prazo necessário. Não tem previsão legal de prazo. E olha, o maligno não vai colocar na prova prazo necessário. Ele vai colocar, excepcionalmente, não sendo possível concluir a sindicância no prazo total de 90 dias, não há previsão legal de prazo. Essa é a resposta. Ele não vai colocar o prazo necessário, sabe por quê? Vai te lembrar. O maligno não quer te ajudar. Se ele colocar o prazo necessário, você vai ir, a mente da gente vai conectar, vai falar assim, caramba, eu lembro que eu li isso. Se não concluir, é o prazo necessário. Ele não vai botar isso, ele vai dizer, não há previsão legal de prazo. E não há previsão. Qual é a previsão legal? Não tem prazo. É o prazo necessário. Beleza. Vamos adiante. Quando a transgressão disciplinar tiver pena acima de 60 dias, ou for demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, ou seja, as penas mais graves que geram vacância, vai remeter, não tem mais secretário de segurança, hoje é secretário de polícia. Então vai remeter o secretário de polícia para instauração de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, que tramita nas comissões permanentes de inquérito administrativo. Também a redação dada pela Lei 4236 de 2003. Vamos nós. E aí, o que acontece? Vamos entender melhor para a gente fechar essa ideia. Pelo nosso estatuto, ele estabelece o seguinte: processo expressamente no estatuto. O processo administrativo disciplinar seguirá o rito do Decreto-Lei 220 e do Decreto 2479, o Estatuto e o Regulamento dos Estatutos Funcionários Civis do Estado do Rio de Janeiro. Beleza. E lá no regulamento, ele fala que será através das comissões permanentes de inquérito administrativo da Secretaria de Administração. Isso se for outro servidor. Se for Polícia Civil, olha o que a resolução do secretário nos traz. As comissões funcionam dentro da Corregedoria Geral de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não é na Secretaria de Administração. Então, as comissões permanentes de inquérito administrativo estão sob responsabilidade da Corregedoria Geral. Beleza. Vamos ver uma outra coisa que pode acontecer. Artigo 25B, né? O servidor respondendo à sindicância pode ser afastado do exercício do cargo da função sem perder o vencimento, por prazo que não seja superior a 30 dias, a critério do secretário de polícia. Quando que pode acontecer? Ele pode ser afastado preventivamente. Indício da prática de transgressão disciplinar grave, interesse da ordem pública, ou quando houver necessidade para que ele não possa atrapalhar, influenciar na apuração. E por que é sem perda do vencimento?
porque é uma medida cautelatória. É uma medida cautelar que não constitui pena. Ele não está sendo suspenso. A suspensão é uma pena. Aqui uma medida cautelar. Como ele não está sendo punido ainda, esse afastamento é preventivo, ele fica sem trabalhar, mas ele não perde o vencimento. Beleza. A autoridade competente terão 10 dias recebida a conclusão para decidir. Então, lembrando que a autoridade ou a comissão de sindicância não julga, não aplica a pena, só pratica ato instrutório e encaminha para a autoridade competente para aplicar a penalidade, se for o caso, ou decidir de outra forma. Então vamos fazer um resumo aqui, né? Prazo de conclusão 60 dias, pode prorrogar por mais 30, prazo total de 90, excepcionalmente não sendo possível a conclusão da sindicância no prazo total de 90 dias, pode ter prorrogação pelo prazo necessário. Beleza. Uma outra coisa que pode cair na nossa prova, e já vi cair algumas vezes, a sindicância pode resultar em quê? Qual é a consequência, qual é a conclusão que chega uma sindicância? As possibilidades. Pode ter advertência, e advertência é adverbal. Repreensão é por escrito. Suspensão até 60 dias. O arquivamento. E aí eu vou lembrar vocês uma coisa. No âmbito do processo administrativo, e aí eu falo processo administrativo de uma forma geral, pode ser a sindicância ou o próprio processo, não existe absolvição. Ninguém é absolvido no processo administrativo. Essa absolvição, entre aspas, tem o nome de arquivamento. Então, na sua prova, se o maligno colocar que o servidor, respondendo à sindicância, ou respondendo ao processo administrativo disciplinar, ao final ele foi arquivado, significa dizer que ele foi inocentado na sindicância ou inocentado no processo administrativo disciplinar. E, por último, a instauração do processo administrativo disciplinar, porque, veja bem, chegou ao conhecimento da autoridade um fato. No início, ele pode ter uma aparência de insignificante. Isso aqui é uma coisa branda, isso aqui é um desvio de conduta aparentemente leve, então vamos instaurar uma sindicância. E aí começa a apurar, a coisa vai ganhando proporção. Chega um determinado momento que ele fala, caramba, isso aqui vai dar uma pena superior de suspensão a 60 dias ou até uma demissão, uma pena mais grave. Então o que ele vai fazer? Não se perdem as provas e não se perde aquilo que foi produzido na sindicância. Vamos fazer um paralelo? O inquérito é um procedimento administrativo e o Código de Processo Penal fala: os autos do inquérito servirão de prova para a denúncia ou para a queixa, se servir de prova para um ou para outro. Então, o inquérito, ele serve de base para a denúncia ou para a queixa. Se iniciou com sindicância e chegou à conclusão de que o fato é grave e que tem que ser através de PAD, tudo que foi produzido na sindicância vai se agregar ao PAD. Não se perde, não se joga fora. Beleza? Então, gente, espero ter contribuído para o sucesso de vocês. Fica aí o meu YouTube, é prof.mena. Acompanha lá os vídeos que eu tenho postado para ajudar vocês no sucesso. O meu Instagram é @prof.mena. Desejo boa sorte, sucesso nas provas. A prova está chegando, vamos estudar. Até a próxima.